Fala galera, eu sou o Edson Gabriel, estou aqui para falar sobre a provável escalação do Vasco da Gama e também todo o planejamento da comissão técnica do Gigante da Colina para o duelo contra o Olímpia lá no Paraguai amanhã às 19 horas no Defensores del Chaco. Duelo válido pelo Grupo G, quinta rodada da primeira fase, ou seja, fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu vou passar aqui a provável escalação do Vasco da Gama para este confronto. O Vasco deve ir a campo da seguinte maneira, com Léo Jardim no gol, com o Tietê ou o Mutano, né, o João Vitor na lateral, Tietê que já jogou nessa função anteriormente, o Carlos Cuesta, o Lucas Freitas e o Avelar, complementando o setor de defesa, a zaga no caso, o Hugo Moura como volante, ali mais a contenção, o Ramon Rick saindo mais para o jogo juntamente com o JP, ou o próprio Tietê, ou até o Matheus França, que fez um bom jogo contra o Audax Italiano. E o trio de ataque deve ser formado pelo Marinho Nestroça, pelo Nuno Moreira e também com o Brenner mais adiantado. Essa é, no caso, a provável equipe do Vasco da Gama. O Vasco que vai com vários jogadores, jogadores da base, e a relação do Vasco, até passar aqui os jogadores relacionados, né? No gol teremos o Léo Jardim, o Fusato e o Pablo. Teremos também na zaga o Lucas Freitas, o Carlos Cuesta, o Alas Falcão e o Bruno André. Nas laterais o João Victor, o Avelar e o Alisson. Como meias, Hugo Moura, o JP, o Matheus França, o Tietê, o Ramon Rick, o Samuel, o Gustavo Guimarães e o Lucas Zucarello. E no ataque o Marinho Nestroço, o David, o Nuno Moreira, o Brenner, o Andrei Fernandes. Baita opção, né, pelo momento que vive o Andrei Fernandes. Uma grande joia na base Cruz Maltini, e o Bruno Lopes também, um jogador que vem despontando bem na base já faz algum tempo e desde a Copinha já vem pedindo espaço para receber mais oportunidades nessa equipe principal do Vasco da Gama. Jogadores serão poupados, vários jogadores serão poupados, os que têm sido titulares na maioria dos jogos do Vasco, como por exemplo o Mitan Rodrigues, o Alan Saldívia, o Robert Renan, o Lucas Piton, o Cauã Barros, o Thiago Mendes, o Johan Rojas, o Andrés Gomes, o Spinelli e o Adson. Todos esses jogadores serão poupados, né? 11 jogadores já avisando o confronto contra o Red Bull Bragantino em São Januário pela 17ª rodada do Brasileirão Série A. Então é um Vasco que vai bem mexido, mas tem sim condições de sair com resultado positivo ou até com empate, que não seria o pior cenário para o Vasco da Gama pela condição que se encontra neste momento na tabela. Então é isso. Vamos torcer por mais um triunfo do Vasco na Copa Sul-Americana e que uma equipe digna, extremamente decente, com bons valores da base, seja escalada para esse confronto, já que terá pressão de torcida. A torcida do Olímpia é uma torcida fanática, a equipe não tem toda essa qualidade técnica, mas é uma equipe que tem muita gana também, uma equipe que tem muita raça, algo que é corriqueiro das equipes paraguaias, uruguaias, argentinas. Então é um jogo complicado contra uma equipe extremamente tradicional. E é interessante o Vasco sair com um resultado positivo, principalmente para ir praticamente sacramentar a liderança do grupo e ter uma tranquilidade maior, pelo menos em relação à Copa Sul-Americana. Então é isso. Gostaram do vídeo? Se sim, se inscrevam no canal da Futebol que Encanta, deixem o sininho ativado e também sigam as páginas no Instagram da Futebol que Encanta, Futebol que Encanta BR, Vasco Resiste. Um grande abraço, tamo junto.